Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar continuidade às nossas classes de palavras. Eu me chamo Ana Catarina, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos falar do adjetivo. Aula passada, na aula anterior, nós conversamos sobre o substantivo. Hoje nós vamos nos ater ao adjetivo, que nada mais é do que um acompanhante do substantivo. Então, ele acompanha o substantivo, lhe dando delimitação, caracterização ou qualificação. Então, estão sempre ali juntinhos, tá? Substantivo e adjetivo andam sempre de mão dadas, né? Não vai existir um adjetivo que não faça referência a um substantivo e um substantivo que, ao querer ser qualificado, caracterizado ou delimitado, não peça ajuda a um adjetivo. Então, nós temos aí alguns exemplos: vida inteira, sol clandestino, olhos grandes, livro interessante, pessoa nefasta, né? Uma pessoa malvada. Então, vida, sol, olhos, livro e pessoa são substantivos, inteira, clandestino, grandes, interessante e nefasta, adjetivos. Temos ainda locução adjetiva. O que é uma locução? Todas as vezes que vocês ouvirem a palavra locução, significa que eu tenho mais de uma palavra ali. E uma dessas palavras é uma preposição. Nós ainda vamos estudar a classe preposição em outra aula mais adiante, tá? Mas a gente já tem um conceito do que seja preposição. Então, essa preposição mais um substantivo, por exemplo, de prata, de fibra, de ouro, né? No caso de uma locução adjetiva, vai ser uma locução, vai ser um conjunto formado por uma preposição mais um substantivo com valor de adjetivo, ok? Então, ele vai ter ali uma função de adjetivo no contexto. E aí nós temos aí alguns exemplos. Homem de coragem, equivale a homem corajoso. Livro sem capa, livro desencapado. Áureas estátuas, estátuas de ouro. Nuvens plúmbeas, nuvens de chumbo. Colunas marmóreas, colunas de mármore. Então, de mármore, de chumbo, de ouro, sem capa e de coragem são locuções adjetivas. Você tem uma preposição e um substantivo, e aí, no contexto, como elas estão junto de um substantivo, né, lhe atribuindo uma caracterização específica, então elas assumem o lugar de adjetivo. Mas como não é uma palavra só, tem uma preposição ali, então nós chamamos de locução adjetiva. Vale ressaltar que nem sempre a gente vai encontrar um adjetivo de significado perfeitamente idêntico ao da locução adjetiva, né? Por exemplo, colega de turma. Não dá para dizer colega enturmado, às vezes não tem um equivalente, ok? Dando continuidade, vamos lá. Também podemos aqui citar algo do adjetivo e que tem a ver com a derivação imprópria, que nós já estudamos, né? Quando você muda a classe de palavras sem mexer na estrutura da palavra. Então, substantivação do adjetivo. Então, nós temos o bom da história é que não houve fim, né? O bom da história, bom, que normalmente, né, atribuímos a ele uma característica, então ele atua como adjetivo. Neste caso, por via antecedido do artigo, ele se transformou em substantivo. O engraçado da anedota passou despercebido, o triste do episódio está em que a vida é assim. Então, vale salientar também, e nós vamos chamar a atenção para isso aqui, como é que eu sei que esse bom, ele não trocou de lugar, né, com outro elemento? Aqui nós temos da história, da anedota e do episódio. Nós temos exatamente três composições, três estruturas, né, que estão aí, preposição
e substantivo, que é exatamente o que a gente acabou de ver, que são locuções adjetivas. Então, se são locuções adjetivas e aqui nós temos o, que é o artigo, então significa dizer que esse o é artigo, que engraçado é o substantivo e que da anedota é a locução adjetiva. Né? Até porque, né, aqui o fato de ter uma preposição com o nome depois e disso ser uma locução adjetiva, se você tem a locução adjetiva se refere a um substantivo, porque ela tem valor de adjetivo, e adjetivo e substantivo estão sempre de mãos dadas. Né? Então, se ela é a locução adjetiva, então o substantivo vai ser aquele que está antecedido pelo artigo, no caso, bom, engraçado e triste. Muita atenção isso na hora de responder a uma questão, porque são esses pequenos detalhes, né, que vão fazer a diferença na marcação da resposta correta. Então, um outro aspecto, vamos agora para a morfologia do adjetivo, né, para a sua estrutura, e assim como o substantivo, ele também vai se flexionar em número, gênero e grau, ok? Nós temos no número, óbvio que se ele vem de mãos dadas com o substantivo, e se o substantivo flexiona em singular e plural, ele acompanha singular e plural. Né? Se o substantivo se flexiona em masculino e feminino, então o adjetivo também vai ter seu masculino e seu feminino. O grau ele vai ser um pouquinho diferente do raciocínio que a gente seguiu no substantivo, mas que também tem a ver com uma relação de aumento, ok? Então, o adjetivo acompanha o número do substantivo a que se refere. Então, se eu tenho aluno estudioso, na hora que eu coloco aluno no plural, então eu tenho alunos estudiosos, singular e plural. Né? A mesma coisa vai acontecer. Critério simples, solução simples. Só que ao colocar a palavra simples, né? Ao colocar o adjetivo simples, simples não tem, você não vai acrescentar algo para formar o plural, né? Vai ser simples tanto no singular quanto no plural. Saias verde escuras. Então, em geral, quando a gente tem um adjetivo composto, né, nós flexionamos a segunda palavra. É uma regra geral, né? Mas vale, assim como eu sugeri para os substantivos, né, que vocês consultassem uma gramática, dessem uma lidinha e aprofundassem, mesma coisa aconselho com o adjetivo, porque não vai dar para a gente colocar todos os casos aqui. E é interessante que você busque o caso, porque você buscando o caso, né, é o seu cérebro e os seus neurônios que estão fazendo sinapses para memorizar. Quando vem a partir de uma memorização que já foi feita por mim, claro que você vai memorizar, mas você vai memorizar mais rápido e você vai dar mais identidade ao seu conhecimento se você também buscá-lo, né, e cumprir suas etapas de assimilação. Então, verdes águas ou verdes água, as duas formas estão corretas. Então, uma observaçãozinha aí quando nós temos adjetivos compostos. Quanto ao gênero, né, masculino e feminino. Então, você tem povo Lusíada, nação Lusíada. Né? Breve exame, breve prova. Aí você tem alguns adjetivos que não vão sofrer flexão, como simples, lá no outro caso, né? Trabalho útil, ação útil. Mas é claro que se o adjetivo sofrer flexão, essa flexão ela vai acompanhar a mesma flexão do substantivo. Objeto ruim, coisa ruim, estabelecimento modelar, escola modelar, homem audaz, mulher audaz, conto simples, história simples. E o aspecto, né, relativo ao grau. Então, o grau, deixa eu só voltar um pouquinho,
que ele adiantou um pouquinho aqui. O grau tem a ver com uma certa ideia de aumento, certo? Então, você tem os comparativos e você tem os superlativos, ok? Dentro dessa ideia, você vai ter aquele que chama a atenção, né? Dentro de um grupo em particular ou dentro de um conjunto. Então, nós temos aí o grau comparativo e o grau superlativo. O comparativo é mais conhecido nosso, né? É uma estrutura mais utilizada. E aí nós temos 3 graus que saem, que desmembram do comparativo. Nós temos o comparativo de igualdade, o comparativo de inferioridade e o comparativo de superioridade. No comparativo, como o próprio nome diz, comparar. Então, eu vou comparar um elemento a outro. E eu vou dizer que esse elemento é a mesma coisa do outro, quando é de igualdade. Eu vou dizer que este elemento é superior ao outro, quando é de superioridade. E eu vou dizer que esse elemento é inferior ao outro, quando é de inferioridade. Então, sempre que fazemos alusão a comparativos, nós estamos comparando. E para que eu compare, eu preciso ter pelo menos 2 elementos. Então, ela é tão responsável quanto eu. Então, 2 pessoas estão sendo comparadas, mas ambas são responsáveis no mesmo grau. Por isso, igualdade. Ela é menos cuidadosa do que eu. Então, aí já se estabeleceu uma relação de comparação diferente entre essas 2 pessoas, né? Uma é menos. Ela é mais cuidadosa do que eu, mesma relação de comparação, só que agora indo para o superior. Uma é mais. No superlativo, nós temos 2 categorias de superlativo: o superlativo relativo e o superlativo absoluto. O superlativo relativo, superlativo é quando eu só elevo, é aquilo que é destaque, tá? É como se fosse assim o melhor. Só que o relativo eu elevo em relação a um conjunto. E no absoluto, exatamente por essa razão se chama absoluto, eleva de forma isolada. Então, não levo o conjunto em consideração, eu levo em consideração absolutamente apenas aquela pessoa, ok? Então, ele é muito corajoso, ele é corajosíssimo. Ele é muito corajoso, 2 palavras, já mencionamos isso quando falamos do substantivo, que neste caso é analítico, né? Eu decomponho em mais de uma palavra, e corajosíssimo está numa palavra só, está condensado, sintetizado numa palavra só, então, sintético. E ele é o mais qualificado. Então, o mais qualificado dentre os candidatos, isso aí eu posso escrever ou não. O que está entre parênteses é porque eu posso acrescentar isso à frase ou não, tá? Então, o que que a gente nota? Que no relativo analítico, eu vou ter uma palavra que vai intensificar esse adjetivo. Ou eu vou ter um sufixo que vai dar essa intensidade, ok? Já no absoluto, eu tenho a expressão o mas, os mas, as mas, porque é um destaque de forma isolada. Tão isolada e tão definida que eu vou precisar do artigo definido exatamente nessa estrutura para dar essa ideia de superlativo. E aí eu tenho, por exemplo, cuidadosa, alguns superlativos aqui, no caso, sintéticos, tá? Porque nem todos vão seguir o mesmo parâmetro, alguns vão se formar de maneira irregular. Então, cuidadosa, cuidadosíssima, elegante, elegantíssimo, cuidadoso, cuidadosíssimo, né? Aí eu tenho terrível, que vai ter uma forma diferente, terribilíssimo, amável, amabilíssimo, feroz, ferocíssimo, sagaz, sagacíssimo, cruel, crudelíssimo, pessoal, personalíssimo, difícil, dificílimo,
Pobre, paupérrimo, é bem diferente. Doce, dulcíssimo. Cheio, cheíssimo, cheinho. Atenção que algumas palavras vão dobrar o i. Feio, feíssimo, feinho. Frio, friíssimo, friinho. Então, por que que há essa diferença? Por que que alguns têm um radical diferente? Porque alguns resguardam o radical latino, né? Como é o caso de terrível, lá no latim originalmente era com B. Essas outras formas também que tem o íssimo, em geral, elas estão resguardando o radical latino. Em pobre, é porque a palavra pobre em latim era pauper. E aí vem para o português e esse radical, né, que era latino, ele permaneceu em algumas palavras. Então, na origem, aí, na evolução, né, algumas trocaram de P para B, ficou pobre, mas outras resguardaram o radical latino. Então, é um pouquinho diferente. Os comparativos, nós temos alguns comparativos e alguns superlativos que são irregulares, né? Isso aqui, inclusive, é muito complicado para as crianças, porque as crianças elas vão tender a não usar essas formas irregulares quando elas estão aprendendo a falar. Então, bom, melhor, mal, pior, grande, maior, pequeno, menor. As crianças elas vão tender a dizer o mais pequeno, o mais grande, o mais bom, o mais ruim, né? Então, o grande e o pequeno são as duas formas que mais apresentam estranheza para uma criança que está aprendendo a falar, porque a criança, a gramática que ela ainda não aprendeu na escola, que a gente chama de gramática internalizada, essa gramática que vem se isso, então isso, é uma relação lógica, e isso, inclusive, demonstra que a criança é inteligente, então ela vai seguir a regra geral. Né? Então, se a regra geral é o mais alguma coisa, ela vai dizer o mais grande. Então, ela vai levar um tempinho até assimilar que aquela forma é diferente da regra geral e que aquela forma vai ser maior, ao invés de mais grande. Então, assim também com os superlativos, né? Ótimo, péssimo, máximo, mínimo, o pior, o maior, o menor, o melhor. Existem também outras formas de a gente fazer, né, esse superlativo, repetindo o adjetivo. O dia está belo, belo. Então, quando eu digo que o dia está belo, belo, isso equivale a dizer belíssimo. Ela era linda, linda. Isso equivale a dizer lindíssima. E ainda nessas outras formas, né, existem determinadas comparações que eu posso usar para fazer o superlativo, né? Então, você vai empregar essas comparações que têm ideias superlativas. Então, eu posso dizer pobre como Jó, ao invés de dizer paupérrimo. Feio como a necessidade, seria feíssimo. Claro como água, escuro como breu, esperto como ele só, malandro como ninguém. Então, tudo isso também é ideia de superlativo. E ainda usamos algumas expressões mesmo, podre de rico, feio a mais não poder, grande a valer, que são expressões que vão nascendo com a língua e que têm também esse valor superlativo. Então, aí são as referências de onde foram tirados os nossos exemplos, e agora nós vamos passar aos exercícios. Então, o povo é como uma cera mole. Tudo depende de mão que o modele. Nessa frase, o povo é visto como. Então, vamos lá. Se o povo é como uma cera mole, você tem aí um processo de comparação, né? O povo e cera mole comparados, e tudo depende da mão que vai modular, então significa, que esse povo ele vai meio que agir de acordo com o que essa mão, que é o poder, vai determinar. Então, vamos ver aqui quais são as alternativas. Então, o povo vai ser visto como preguiçoso?
né? Quando dizemos que o povo é como uma cera mole e tudo depende da mão que o modele, será que é a ideia de preguiça? Não parece ser, né? Será que é outra ideia? É a ideia de sonhador? Esse povo é sonhador? Também não parece muito adequado. Esse povo é corajoso? Se fosse corajoso, estaria sob a dependência de uma mão que o modelasse? Não faz muito sentido. Esse povo é determinado? Né? Se vai depender da mão que o modele, a determinação não cabe muito do ponto de vista semântico. Então, esse povo é influenciável. Aqui é aquele tipo de questão em que você até vai eliminar algumas alternativas. Como no caso aqui, dá para a gente fazer uma eliminação em corajoso e determinado. Porque quem é corajoso e quem é determinado, em geral, não se permite, né, modelar por outrem, por outra pessoa. Mas preguiçoso, talvez pudesse ter alguma dúvida. Sonhador está meio fora de rota, né? Mas influenciável é muito mais claro. Porque se tudo depende da mão que o modele, significa que ele é influenciável. Significa que ele vai se moldar de acordo com essa mão, né, que vai dar a ele uma forma. Então, influenciável. Então, muitas vezes a gente precisa analisar a alternativa correta a partir do que melhor cabe no contexto. Pode acontecer de a gente encontrar duas alternativas muito parecidas e que gerem dúvidas. Quando isso acontecer, vai ao contexto, vai à situação. O que cabe melhor no sentido, né, que está sendo apresentado na situação. Então, neste caso, influenciável. A questão seguinte: ao descrever um livro, foram empregados os 5 adjetivos listados nas opções a seguir. Assinale a opção em que o adjetivo mostra caráter opinativo. Então, o que é um adjetivo com caráter opinativo? É aquele adjetivo atribuído por alguém, é uma qualidade, uma característica, uma delimitação atribuída por alguém e que é a opinião daquela pessoa. É algo particular, né? Que diz respeito ao que aquela pessoa acha sobre determinado substantivo. E aqui, no caso, o livro. Então, livro grosso. Grosso não é uma atribuição de caráter opinativo, porque um livro grosso é aquele que tem muitas páginas. Então, não sou eu que opino se ele é grosso, né? É concretamente o número de páginas que o livro tem. Livro importado. Aqui também não é uma opinião. Se ele é importado, significa que ele vem de outro lugar, ele vem de outro país. Então, isso não se muda, não é a opinião de alguém que vai mudar isso aqui. Livro antigo, mesma coisa. Se esse livro é antigo, se esse livro às vezes nem pode ser tocado, tamanha a delicadeza histórica dele, não é uma opinião, né, que vai acrescentar, né, a antiguidade ao livro. Livro científico, se é um livro acadêmico, se é um livro científico, também isso não é uma opinião, isso é uma classificação. Então, nós temos aqui livro interessante, porque, de fato, interessante é uma atribuição dada pelo sujeito que leu o livro. Para mim pode ser interessante, para você pode não ser, para uma terceira pessoa pode não ser, para uma quarta pessoa pode ser. Então, aquela alternativa em que nós temos um adjetivo que mostra caráter opinativo é livro interessante. A questão seguinte, nós temos a segunda categoria protegida, de acordo com Forte, é a dos empregos que exigem relações interpessoais sofisticadas. Ele destaca enfermeiros, consultores comerciais e jornalistas investigativos. Assinale a opção que contenha mais de um adjetivo. Né? Então, nós vamos ver a alternativa e vamos ver quantos adjetivos tem nela. Então, temos de marcar a opção que contenha mais de um. Ele destaca enfermeiros e jornalistas investigativos. Então, enfermeiros e jornalistas são substantivos. Investigativos é um adjetivo utilizado tanto para caracterizar os jornalistas quanto para caracterizar os enfermeiros. Mas só
temos um adjetivo. E aí, vamos à seguinte. Ele destaca enfermeiros, consultores comerciais. Ele destaca enfermeiros, vírgula, consultores comerciais. Né? Então, comerciais é apenas um adjetivo, que neste caso, provavelmente, tem mais a ver com consultores do que com os enfermeiros. Categoria protegida, de acordo com Ford, é a dos empregados. Então, protegida é o adjetivo que nós temos aí. É a dos empregados que exigem relações interpessoais. Interpessoais é um adjetivo que está acompanhando relações, né? Então, nós temos o adjetivo aí simples, nós não estamos contabilizando nessa questão locuções, apenas adjetivos simples. Então, adjetivos simples, interpessoais. E aí, consequentemente, a alternativa em que nós vamos encontrar dois adjetivos é a alternativa E, consultores comerciais e jornalistas investigativos. O adjetivo comerciais, guardando relação com o substantivo consultores, e o adjetivo investigativos, guardando relação com o substantivo jornalistas. Na questão a vir, nas frases a seguir, há locuções adjetivas formadas com a preposição sem. Assinale a frase em que a locução é substituída adequadamente por um adjetivo de mesmo sentido. Né? Então, lembrando que lá no início, quando a gente viu as locuções adjetivas, por exemplo, dourado, de ouro. Então, tem de haver essa equivalência. Nem sempre vai haver equivalência, no caso aqui, a gente vai marcar a alternativa que tem a equivalência, e em alguns casos, na língua, sequer a gente tem, de fato, uma palavra que possa substituir. Então, vamos às alternativas. A única coisa sem mistério é a felicidade, porque ela se justifica por si só. Sem mistério não equivale a insolúvel, tá? Nós não temos aqui uma relação de substituição adequada. A vida dos ricos é muito sem graça, né? Sem graça não quer dizer desgraçada. Desgraçada é algo que passou por um processo que praticamente não tem mais jeito, né? Sem graça é como se não tivesse emoção. Então, não é equivalente. A vida sem finalidade deve ser evitada, não tem nenhuma relação com imprópria. As viagens sem destino são interessantes. Viagens sem destino não necessariamente são viagens perdidas. Então, não há uma equivalência. E, consequentemente, a alternativa correta, a felicidade é um agora sem nenhuma pressa. Se não tem pressa, é porque vai devagar. Então, vagaroso, sim, guarda uma relação adequada com a locução iniciada pela preposição sem. Ok? Então, a alternativa B como correta. Na questão seguinte, nós temos uma questão que vai envolver substituição de adjetivo. Então, o adjetivo pode ser substituído por algumas outras palavras ou estruturas de valor equivalente, né? Que é mais ou menos o que a gente fez na questão anterior. A frase abaixo, em que a adjetivação é realizada por meio de um substantivo, é. Então, aqui é aquele caso de substantivação, lembram? Então, nós temos palavras que comumente são adjetivos, mas que, quando antecedidas por artigos, se transformam em substantivos. Então, na alternativa A, toda sociedade é um organismo podre. A palavra podre nós já conhecemos comumente como adjetivo. Comida podre. Não seria o caso. O que não serve para o enxame, não serve para a abelha. Aí, inclusive, a gente nem tem exatamente um substantivo. A gente tem uma oração, né? E essa oração, quando nós formos apresentar nas classes de palavras os pronomes relativos,
Nós vamos exatamente falar dessa estrutura, o que, a que, os ques, em que você tem aí uma estrutura adjetiva, ok? Então, não é um substantivo. Vamos aprofundar em aulas posteriores, quando apresentarmos o pronome relativo. Que é difícil é ser puro. Puro também é comumente conhecido como adjetivo. Ambiente limpo é o que menos se suja, limpo também conhecido, né, comumente conhecido como adjetivo. Então, o menino recebeu muitos presentes aniversários. Aqui sim, a gente tem uma adjetivação realizada por meio de um substantivo. Porque aniversário a gente conhece como substantivo. O aniversário do meu filho, o aniversário da minha amiga, o aniversário da minha família, o aniversário dos meus pais. Então, presentes aniversários, a palavra aniversário saiu do seu lugar, né, de substantivo e acabou indo para uma posição em que ela ocupou o lugar de um adjetivo. Então, por isso, alternativa B. Na próxima questão, os adjetivos podem indicar qualidades positivas ou negativas, características, estados ou relações dos substantivos. A frase abaixo em que o adjetivo destacado indica um estado, o estado da pessoa, como é que ela está, ok? Então, vamos. A maneira mais fácil de mudar a história é tornar-se um historiador. Fácil não é exatamente o estado de espírito de alguém, né? É indispensável ouvir testemunhas oculares, oculares também, não está demonstrando o estado de alguém. A história se repete, essa é das coisas erradas. Errada não é um estado. História é mentira encadernada, encadernada também não é um estado, mas aqui sim, pessoas cansadas não movem moinhos. É um estado, o estado como está a pessoa. Se ela está cansada, se ela está triste, se ela está alegre, se ela está temerosa, se ela está frustrada. Então, a isso a gente chama de estado. Então, a única alternativa em que você tem, de fato, um estado, como a pessoa está se sentindo, é na alternativa C, a partir do adjetivo cansadas. Nas frases abaixo está presente o adjetivo grande, que pode indicar diferentes significados. Assinale a frase em que o significado desse adjetivo está corretamente indicado. O hábito é o grande guia da vida humana. Então, o grande guia não dá para substituir extenso, né, no lugar de grande, porque não vai ser equivalente. O amor é um grande mestre, ensina de uma só vez, né? Aí talvez fosse muito mais a ideia de sábio. O inteligente também não se encaixa totalmente. Sou muito grande e muito superior. É o destino para o qual nasci, para que eu possa permanecer escravo do meu corpo. Então, sou muito grande e muito superior, aí tem muito mais a ver com determinação, não tem muito a ver com valentia. É sabido que a grande diferença do homem consiste em fabricar ferramentas separadas, né? Insuperável. A grande diferença do homem talvez seja uma particularidade e não necessariamente ele ser insuperável. Talvez insuperável aí seja mais a ferramenta do que o próprio homem. Ao lermos grandes aforistas, aforistas aí tá como sinônimo de pensadores, temos a impressão de que todos se conheciam muito bem, né? Então, famosos, se eles se conheciam muito bem e são grandes nos pensamentos que passam, né? É porque sim, eles têm uma certa fama, são conhecidos uns dos outros. Então, aí sim nós temos uma equivalência. Daí porque a alternativa B ser a alternativa correta. Então, espero que tenham aprendido um pouco mais sobre os adjetivos. Na nossa próxima aula, vamos a outra classe de palavras, né? Outra classe de palavras, até fecharmos as 10 classes de palavras, mas já temos aqui um caminho a seguir com o substantivo e o adjetivo. Até a próxima e aquele abraço.